O GP do Qatar de Fórmula 1 trouxe diversas novidades incríveis e uma corrida praticamente perfeita para Max Verstappen. Mas ainda assim, o campeonato ficou prejudicado para o piloto holandês. Se você quiser entender tudo o que aconteceu nesse GP especificamente, fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e, ao contrário de algumas declarações que aconteceram ontem, logo após a qualificação, o GP do Qatar foi completamente diferente dessas declarações. Lewis Hamilton disse que ele seria um GP complicado de acompanhar os carros da frente, com difíceis ultrapassagens, complicadíssimas na verdade, mas não foi nada disso que a gente viu hoje. A gente viu um GP com muitas ultrapassagens, diversas, inclusive com um pódio diferente do que a gente estava esperando, com a Fernando Alonso logo atrás de Max Verstappen, na terceira colocação, e o seu primeiro pódio com a equipe Alpine, o que fez com que ele saísse de um jejum de muitos anos sem nenhum pódio dentro da maior categoria do automobilismo mundial. Mas se você quiser entender como foi esse GP, os melhores momentos dessa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, você precisa assistir esse vídeo aqui até o final. Mas antes, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o joinha, é de graça e você não faz ideia do quanto você ajuda esse canal a crescer quando você deixa esse joinha gratuito aqui embaixo. Então curte esse vídeo e vamos começar a falar mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre a corrida, só que em uma ordem cronológica de certa forma, começando da largada e indo até o final do GP. Na largada, na verdade, foi bem interessante. Max Verstappen e Valtteri Bottas sofreram punições por conta de um desrespeito das bandeiras amarelas ontem. Valtteri Bottas acabou sofrendo 3 posições ali de punição no grid de largada. Já Max Verstappen, 5 posições, que inclusive eu falei mais sobre isso em outro vídeo, não do Hora do Piloto, mas do Minuto do Piloto, onde eu explico tudo sobre o motivo de Valtteri Bottas e Max Verstappen terem sofrido punições diferentes nessas duas circunstâncias. E realmente a FIA tem razão de ter punido eles em condições diferentes. Max Verstappen sofreu uma punição maior e Valtteri Bottas uma punição um pouco menor. Mas como eu já disse, explico isso tudo em outro vídeo do Minuto do Piloto, que eu vou deixar aqui em cima nesse card. Mas enfim, acaba que essa punição de Max Verstappen não valeu de nada. Isso porque ele largou sim da 7ª colocação. Mas logo na primeira volta, como eu previ aqui para os meus amigos, eu tinha falado com alguns amigos meus que Verstappen na primeira volta já estaria na 4ª colocação e foi justamente isso que aconteceu. Conseguiu subir em 3 colocações só na primeira volta. Na segunda volta ou na terceira, se eu não me engano, conseguiu ultrapassar Pierre Gasly e aí já estava ali em 3º lugar, faltando apenas Fernando Alonso para ser ultrapassado, que também não apresentou dificuldade. Na verdade, ele até tentou defender sim a posição, mas o carro de Max Verstappen é infinitamente mais veloz do que o carro da Alpine de Fernando Alonso. Enquanto isso, Valtteri Bottas na largada apenas patinou. Apesar de ter perdido apenas 3 posições no grid de largada, ele largou de 6º, mas acabou caindo para 11º logo na primeira volta. Uma largada ridícula para Valtteri Bottas. E como se isso já não bastasse, além de ter caído para a 11ª colocação, ele acabou demorando e muito para ultrapassar o carro que estava na 10ª posição, que naquele momento era Lance Stroll. Acabou que Valtteri Bottas ficou muitas voltas atrás de Lance Stroll e só conseguiu ultrapassar ele ou tentar ultrapassá-lo quando o próprio Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, comunicou a ele por rádio que ele deveria ir para cima dos carros da frente. Só aí que o Bottas começou a ir para cima de verdade. Começou a fazer algumas ultrapassagens, mas nessa altura do campeonato, os pilotos à frente, pelo menos da parte da frente do grid em si, já tinham se distanciado e muito do piloto finlandês. Inclusive o próprio Sérgio Pérez, que já estava bem à frente, aproximadamente ali 6, 7 segundos à frente de Valtteri Bottas, isso considerando mesmo o tempo na pista. Ele estava ali mais ou menos 3 posições à frente de Bottas. Ou seja, acaba que nesse GP especificamente, vocês vão entender no decorrer desse vídeo, Valtteri Bottas talvez tenha sido um dos melhores pilotos da Red Bull. Parece que ele jogou mais para o lado da Red Bull do que para o lado da Mercedes, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Mas enquanto isso tudo acontecia, lá no pelotão de trás, Sérgio Pérez conseguindo escalar o pelotão de uma forma incrível,
e Valtteri Bottas um pouco mais lento, acaba que Max Verstappen e Lewis Hamilton se mantinham em um ritmo mais frenético. Eles estavam parecendo que estavam em outra categoria, na verdade. Lewis Hamilton bem mais veloz que Verstappen, principalmente nessa parte do início até o meio da corrida, e conseguiu abrir uma distância interessante para o piloto holandês, aproximadamente ali 8 segundos de distância entre ele e Max Verstappen. E com a primeira parada nos boxes, acaba que essa distância aumentou até um pouquinho mais. Verstappen parou nos boxes, trocou seus pneus e Lewis Hamilton logo na próxima volta conseguiu parar também. Mas a entrada e saída de Hamilton dos boxes foi melhor do que a de Verstappen, o que proporcionou que ele conseguisse abrir 10 segundos de diferença no momento da troca dos pneus. Mas é importante nós considerarmos também que esses 10 segundos não estavam incluídos também no tempo que Lewis Hamilton perderia na saída dos boxes aquecendo os pneus. Acaba que essa diferença caiu para 8,5, o que também é uma grande diferença para os dois competidores, que nessa altura do campeonato estavam utilizando pneus mais duros, os pneus brancos da Fórmula 1. E a partir daí começou uma bagunça que eu acreditei que poderia sim acabar com a corrida de alguma forma. Valtteri Bottas sofreu um furo de pneus. Ele que já estava conseguindo escalar legal o pelotão e até mesmo ter a possibilidade de brigar com Sérgio Pérez pela terceira colocação, teve esse furo de pneus e acabou tendo que parar nos boxes para colocar pneus novos e caiu lá para trás do grid, se eu não me engano na 13ª colocação. E infelizmente não foi só ele que sofreu com isso. Na verdade, Nicolas Latifi e George Russell também tiveram problemas com o furo dos pneus. Ninguém sabe exatamente o motivo dos problemas, mas acredita-se que apesar da pista do Qatar realmente não ser uma pista muito abrasiva, já que é uma pista mais nova, ainda assim as equipes acabaram subestimando a possibilidade de desgaste dos pneus nessa pista, que tem zebras um pouco mais altas, o que acabariam também aumentando a abrasividade do asfalto e aumentando a possibilidade de um tipo de furo. E foi justamente isso que aconteceu tanto com Valtteri Bottas quanto também com Latifi e George Russell. E uma das partes mais importantes da corrida também aconteceu aí, enquanto Lewis Hamilton e Max Verstappen estavam com pneus duros. Isso porque nessas condições, Verstappen estava mais veloz que Hamilton, não tanto assim, mas estava mais veloz. Ele chegou a diminuir a vantagem para aproximadamente 6 segundos. E aí parou nos boxes para colocar os pneus médios no seu carro. E o Hamilton logo na volta posterior também colocou os pneus médios e conseguiu abrir novamente a diferença para aproximadamente 8,5 segundos. Enquanto isso, Sérgio Pérez estava em terceiro lugar. Mas a Red Bull resolveu fazer uma estratégia diferente com o piloto mexicano. Chamou ele para mais uma parada nos boxes, a segunda parada dele na corrida. Muitos acreditam que talvez essa parada seja justamente por conta da possibilidade de um possível furo de pneus no carro de Sérgio Pérez. Mas como todos nós sabemos, provavelmente Pérez é um dos pilotos que melhor conserva os seus pneus, ou seja, acaba que a Red Bull preferiu provavelmente não arriscar tanto um possível furo de pneus e a perda de pontos importantes no campeonato de construtores principalmente. Acabou que Sérgio Pérez trocou seus pneus, colocou os pneus médios e veio lá de trás remando para tentar recuperar a terceira posição. Enquanto isso, Fernando Alonso teve a oportunidade de fazer apenas uma parada e terminou a corrida a menos de 3 segundos de Sérgio Pérez, mas conseguiu terminar no pódio nesse GP do Qatar. Um dos fatores mais importantes que fez com que ele terminasse tão bem essa corrida também foi um virtual safety car, que foi gerado justamente por conta do furo de pneus de Nicolas Latifi. E esse safety car acabou ficando ali na pista por diversas voltas, até a última volta, ou melhor dizendo, a penúltima volta para alguns pilotos da Fórmula 1. E por que importa tanto se era a penúltima ou a última volta? Isso porque Max Verstappen, na hora que entrou o virtual safety car, resolveu fazer uma parada nos boxes e colocou os pneus macios, justamente pensando em conseguir fazer a melhor volta da corrida. Já Lewis Hamilton, que estava economizando os pneus durante toda essa segunda stint ali desse GP, não teve a oportunidade de abrir uma volta rápida, já que ele passou na linha dos boxes para a última volta e acabou que ainda estava em regime de virtual safety car. Enquanto isso, Max Verstappen, que tinha feito uma parada a mais, estava a 40 segundos de Lewis Hamilton, ou seja, estava em outro ponto do traçado. Quando ele passou pela linha de chegada na última volta, ele conseguiu abrir uma volta rápida e aproveitar esse ritmo dos pneus mais macios.
o que fez com que ele diminuísse o tempo e muito nesse GP. E Lewis Hamilton não tivesse nem a oportunidade de tentar fazer a volta mais rápida desse GP. Obviamente que muito provavelmente Lewis Hamilton não conseguiria fazer a volta mais rápida. Max Verstappen provavelmente conseguiria sim fazer essa volta mais rápida, mas ainda assim Lewis Hamilton não teve nem a oportunidade de tentar. E por conta disso, acaba que os pontos no campeonato estão agora de 8 pontos de diferença entre o piloto holandês e o piloto britânico. Ou seja, a diferença só diminui com relação às últimas corridas do campeonato. E pode acontecer sim, se Lewis Hamilton no próximo GP lá da Arábia Saudita conseguir fazer a volta mais rápida, ele vai conseguir sim, se ele vencer, obviamente, empatar nos pontos com Max Verstappen. Isso se o piloto holandês também ficar na segunda posição. E assim, eles iriam chegar lá em Abu Dhabi, no último GP do ano, empatados em pontos. Seria incrível, né? E com isso a gente teve uma corrida muito interessante, principalmente com algumas recuperações bacanas da corrida. Valtteri Bottas iniciou a corrida recuperando, Sérgio Pérez também, Max Verstappen também, então teve bastante ultrapassagens. E acaba que Bottas teve até que tentar recuperar mais uma vez pela segunda vez depois do seu furo de pneus. Então foi uma corrida interessante, mas eu acredito que se os pilotos tivessem largado nas devidas posições, e assim, se eles não tivessem tido problemas na qualificação, como Sérgio Pérez, ou então tivessem tido punições, como Max Verstappen e Bottas, eu acredito que a corrida teria sido bem mais monótona. Mas ainda bem que nós fomos salvos pelo gongo e acabamos tendo um espetáculo bem interessante nesse GP do Qatar, que com certeza deixou o campeonato bem mais emocionante do que ele já estava, e com a possibilidade de Lewis Hamilton correr atrás dos pontos e disputar o Campeonato Mundial de Pilotos no último GP desse ano. Mas é claro que eu vou falar mais sobre esse campeonato, sobre como ele fica e as possibilidades da Mercedes vencer ou não a Red Bull em outro vídeo aqui do canal, até porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Mas claro, se você gostou desse vídeo aqui, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. Porque se você gostou, é importante que você assista mais vídeos aqui do Hora do Piloto e assista esse vídeo que eu falei, que eu vou contar tudo sobre o campeonato, sobre como deve ficar, quais são as perspectivas. Devo soltar esse vídeo amanhã mesmo. Então se inscreve, fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.